Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos celebrar hoje, sábado, a missa já é vespertina, já é domingo, mas celebramos a festa de São Francisco e Santa Jacinta Marto. É o dia que a Igreja lhes atribuiu e nós vamos lembrá-los, os pastorinhos de Fátima, que para nós tem tanto significado e tanto amor que o povo português apresenta pelos pastorinhos de Fátima. Saudamos também quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes, nesta situação de pandemia. Nós rezamos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que fomos criados a partir do amor, do sonho, em primeiro lugar, da união, do trabalho, do sacrifício e sobretudo, do testemunho de fé que esperemos continue por muitas gerações dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje vamos celebrar missa de sétimo dia por António Augusto dos Santos, a rezar por ele, pela sua família e para que o Senhor o receba no seu reino, perdoe as suas faltas e o receba. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E antes de invocarmos o Senhor, tenha piedade de nós. Quem se quiser abeirar das cinzas, depois da homilia, depois do Evangelho, mas que seja com um sinal de caminhada, de conversão, de mudança de vida, de adesão ao projeto de Jesus Cristo. E, portanto, depois da homilia, vamos fazer a imposição das cinzas, um símbolo, um sacramental que nos apela, que nos convida à conversão e à mudança de vida. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, olhai benigno para a nossa fraqueza e protegei-nos com o poder do vosso braço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o que diz o Senhor: se tirares do meio de ti toda a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, brilhará na escuridão a tua luz e a tua noite será como o meio-dia. O Senhor sempre será o teu guia e saciará a tua alma nos lugares desertos. Dará vigor aos teus ossos, e tu serás como jardim bem regado, como nascente cujas águas nunca faltam. Reconstruirás as ruínas antigas e levantarás os alicerces seculares, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de casas em ruína. Se te abstiveres de profanar o sábado e de tratar de negócios no dia santificado, se chamares ao sábado
as tuas delícias e o consagrares à glória do Senhor? Se o respeitares, não fazendo viagens, evitando os teus negócios e empreendimentos, então encontrarás no Senhor as tuas delícias. Eu te levarei em triunfo às alturas da terra e farei que te alimentes da herança de teu pai Jacó. Assim falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um publicano chamado Levi sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Levi ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa. Havia grande número de publicanos e de outras pessoas com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Então Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores para que se arrependam. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós encontramos aqui a celebrar a missa, que dizemos por tradição, porque somos só nós do sul da Europa, portugueses, espanhóis, um pouco os franceses, italianos, que seguimos esta tradição da missa de sétimo dia.
Em Israel, na terra de Jesus, e é essa tradição que nós seguimos, os números têm significado. O 3, o 5, o 7 referem-se às coisas de Deus, o 2, o 4, o 6 às coisas do mundo, ao pecado e às fragilidades do homem. E por isso nós, já quando dizemos que estamos a celebrar a missa de sétimo dia, estamos a dizer que confiamos o nosso irmão a Deus. E também estamos na missa vespertina de sábado, porque Israel, que para nós já é a missa de domingo, em Israel os dias começam ao meio-dia do dia anterior. Portanto, nós, hoje, em Israel, a mentalidade hebraica, a partir do meio-dia já é domingo. É outra maneira de pensar, outra maneira de ser, e nós, a Igreja, seguimos essas tradições. O Papa Francisco, durante a Quaresma, apresenta uns verbos para nós refletirmos em cada dia. E hoje, o verbo no quarto dia da Quaresma é lembrar. E devemos lembrar-nos dos nossos pecados, lembrar-nos das pessoas boas que se cruzaram connosco na vida, lembrar-nos dos bons acontecimentos e lembrar-nos de tantas coisas. Os 4 verbos que já o Papa apresentou: converter-se, na quarta-feira de cinzas; na quinta, agradecer; no terceiro dia, sexta-feira, cumprimentar, porque há cumprimentos que são falsos, nós sabemos disso. Às vezes há cumprimentos que são feitos com o sorriso nos lábios, mas com 7 pedras no coração. E lembrar, é hoje o do quarto dia, o verbo lembrar, para nós refletirmos deste quarto dia. E cada um é que saberá em que ponto este verbo mais lhe toca, no caminho da penitência e de Quaresma. A Quaresma são 40 dias, sem os domingos, porque os domingos é o dia da ressurreição, é o dia da festa, é o dia da celebração eucarística, é o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Portanto, se nós contarmos desde quarta-feira, dá 40 dias, excluindo o domingo. O domingo, o cristão católico não lhe é permitido jejuar, fazer penitência. O domingo é para conviver em família, é para estarmos uns com os outros. Mesmo esta pandemia impede-nos disso, mas devemos lembrar-nos que o domingo é um dia muito especial. E muitos dos nossos cristãos, quando dizem que não são católicos praticantes, a grande maioria, praticar é vir à missa ao domingo. E isso não é praticar. Praticar, e devemos lembrar-nos o que significa a palavra praticar. Nós esquecemos. A palavra praticar significa pôr em prática, treinar o perdão, treinar a oração, treinar a caridade uns para com os outros. Isso é que é praticar. O não vir à Eucaristia é o máximo que pode ser, é a falta de fé, é a falta de sabermos o que é que significa o sacrifício de Jesus Cristo. Não define os cristãos não praticados. Foi uma coisa que no nosso tempo, algum tempo, começou a ser adotado, que é um erro e um disparate. É um completo disparate, que não tem qualquer sentido nem significado. Quem vive assim não tem qualquer sentido. Hoje no Evangelho, o Evangelho tirado de São Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32, fala-nos de um acontecimento muito importante da história da salvação: o chamamento de Levi, o chamamento de Mateus. E São Mateus não era um homem qualquer, era um cobrador de impostos. E na mentalidade hebraica, um cobrador de impostos era um pecador. E não havia o povo, quando se falava de um cobrador das taxas, na nossa mentalidade hoje, das taxas, dos políticos, do governo, na mentalidade hebraica, era um pecador com quem ninguém queria conviver. E o Senhor, ao chamá-lo,
quer nos dizer algo muito sério. Para ele, o que importa é a pessoa e não o pecado. Ele quer a conversão, a mudança de vida, e não os preconceitos que estão rotulados àquela pessoa. É a conversão da pessoa, a mudança de vida que Jesus Cristo quer. E Cristo, ao chamar o cobrador de impostos, foi ridicularizado. Reparai, estavam à mesa com Jesus. Levi convidou para a sua casa, estavam à mesa e estavam a criticar Jesus, estavam a dizer mal de Jesus. Se Jesus soubesse quem era este homem, não vinha aqui. Se Jesus fosse Deus, não o conheciam bem. Os comentários como nós fazemos. E Jesus sabia disso. O que importa é a conversão, a mudança de vida, não é os rótulos, a forma como nós olhamos para as pessoas. E isto faz parte da nossa conversão, da nossa mudança de vida. Nós estamos a viver um tempo muito, muito conturbado, até politicamente. Não sei se hoje as notícias são muito complicadas, a gente não sabe bem aquilo que passa, aquilo que não passa, mas temos ouvido coisas, por exemplo, de Espanha ao nosso lado, que se metem medo. Gente dentro do próprio governo a incitar à revolta, a incitar as pessoas para partirem na rua. Gente dentro do próprio governo. Mas como é? Que amor é que tem o seu povo? Porquê é que alguém é autoridade? É para pôr ou é como eu quero, ou então partes tudo. E mesmo está aqui o Rodrigo, que é do Brasil. Esta semana não se compreende muito bem, pelo menos nós, que os juízes decidem mandar calar e ponto final. Portanto, não há lei, não há norma, não há nada. E um pouco pelo mundo, nós, aquilo que no tempo de Jesus era importante, que era a conversão. Jesus, ao chamar Levi, diz: é importante, é converter-te, é mudar de vida. E Levi, São Mateus, mudou. Eu penso que hoje também nós temos que olhar para isto, porque parece, ou é como eu quero, ou então ponto final. E onde está o diálogo? Onde está a cultura? E mesmo em Portugal, não sei se vós ouviste, um senhor do partido que está no governo disse que pelo 25 de Abril deveriam ter derrubado o monumento dos descobrimentos. É terrível. Mas como é? Mas como é isto? E se alguém que está ligado ao partido, qualquer dia, jovens vão ao Monumento dos Descobrimentos, que tem tanta história, tanto significado, tantos irmãos nossos, tantos portugueses que morreram. É como eu quero e ponto final. E nós temos, como igreja, dizer que o importante é a conversão, é a mudança de vida, é aquilo que Jesus fez para com Mateus. Mas nós começamos a interrogar-nos porquê é que estes senhores e estas senhoras estão a servir o seu povo se não o amam? Se não amam o seu povo, se não amam a sua história, se não amam a sua cultura, se não amam, não se identificam, porquê é que são autoridades? E podíamos estar aqui a noite toda a dar exemplos. É três que nos são mais próximos: Espanha, que está ali ao lado, Portugal, que é o nosso país, onde viemos, e o Brasil, que temos muita estima para o Brasil, mas ficamos apavorados. Fica-se apavorado. Nós hoje celebramos a festa de São Francisco e Santa Jacinta Marto. A irmã Lúcia, que viveu mais anos, viveu até a nossa, penso que até 2005, e dizia assim a irmã Lúcia dos seus companheiros,
que, como sabemos, partiram na pneumónica há 100 anos. A humanidade estava a passar uma peste como nós estamos a passar agora, chamada pneumónica. E o Francisco e a Jacinta morreram da pneumónica, que atingia sobretudo os pulmões. E a irmã Lúcia diz assim do Francisco: Francisco era silencioso e, para orar e oferecer os seus sacrifícios a Deus, gostava de ocultar-se, não gostava de dar nas vistas que estava a rezar, inclusive a Jacinta e de mim. Francisco era um contemplativo. Quando queria rezar, fugia até das suas companheiras. Gosto de orar a sós, para pensar e consolar Nosso Senhor que está triste. Francisco suportou muitos sacrifícios, feitos também de longos jejuns, e o objetivo era a conversão. Maria pediu-lhes que rezassem pela conversão dos pecadores. E é este o apelo que aos nossos dias. Nós temos que nos converter. E converter não é dizer amém ao mundo. Não. Convertermos é mudarmos de vida, transformarmos-nos ao exemplo de São Mateus. E a oração que os pastorinhos mais rezavam era: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperem, não vos amam. Dois meninos. Era a oração que mais rezavam. E nós, nesta caminhada de Quaresma, em que olhamos para o exemplo de São Mateus, em que Jesus olha para ele, sobretudo pela grandeza da sua conversão, da sua mudança de vida, também os pastorinhos em Fátima, meninos, nós sabemos bem a história, como portugueses, os sacrifícios, a Jacinta o que sofreu, pequenina, e sofreu por causa do pecado, por causa da maldade. E olhai que naquele tempo, por exemplo, nós em Portugal, estava o início da República, em 1910, e Francisco nasceu em 1908, tinha 2 anos, e a República mandou fechar igrejas, mandou a igreja do Seminário de Vilar no Porto, onde eu estive muitas vezes, foi transformada em cavalariça, e tantas igrejas por Portugal afora. E a firmeza do povo, a firmeza, a coragem, e sempre o mesmo princípio. Maria não nos pediu nada, não pediu para tu dar dinheiro nenhum, não pediu para tu te converteres, para nós rezarmos pelos pecadores para que se convertam. E será assim tão difícil? Eu não sei que resposta é que vós dais, mas pela minha parte é muito difícil. Modificar o coração, transformar a alma, passarmos a viver com verdade, com alegria, a alegria que vem de mudança de vida, transformação por dentro. É muito difícil. É muito mais fácil dar dinheiro, dar daquilo que temos. É muito mais fácil do que converter o coração. E portanto vamos olhar para os pastorinhos e vamos, sobretudo neste início de Quaresma, com muita liberdade, com liberdade interior, pensando na conversão, pensando na mudança de vida, pedindo a intercessão dos santos, pedindo a Deus que nos ajude a converter-nos e sobretudo a não termos medo do mundo em que estamos hoje. Mete medo. Começa a meter medo. E o medo já não vem das feras, o medo já não vem o medo vem, parece, daqueles que governam, daqueles que têm autoridade. Nós começamos a ter medo. E vamos então pedir ao Senhor que nos converta, que nos dê força
e que nos anime na nossa caminhada. Como sabeis, nesta quaresma, a evolução de Padre para toda a Igreja disse que eu não digo nada por causa das palavras. Curvamo-nos e também eu não toco. Colocas o pó, este pó que é nada, é o resto de madeira que foi queimada. Como sabeis, os ramos que nós usamos no dia de Ramos são guardados e depois são queimados, e isto é o fruto desses ramos que nós usamos no domingo de Ramos, e como sinal de uma caminhada de um ano para vivermos e prepararmos para a Páscoa do Senhor. Irmãos caríssimos, oremos fervorosamente a Deus nosso Pai, para que se digne abençoar com a abundância da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças, em sinal de penitência. Deus de infinita bondade, que não desejais a morte do pecador, mas a sua conversão, ouvi misericordiosamente as nossas súplicas e dignai-vos abençoar estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças, para que, reconhecendo que somos pó da terra e à terra havemos de voltar, alcancemos pelo fervor da observância quaresmal o perdão dos pecados e uma vida nova à imagem do vosso Filho ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos.
Irmãos, por intercessão dos santos São Francisco e Santa Jacinta, os pastorinhos de Fátima, que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir com eles na santidade de vida, dizendo, cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento. Oremos. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e a se converter a Deus. Oremos. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores, catequistas, as ajudem a crescer como os pastorinhos em candura e simplicidade. Oremos. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, com a Beata Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como o Beato Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus e escondido. Oremos. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos São Francisco e Santa Jacinta Marto, a graça de não oferecermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna por Cristo Nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: é o Senhor Deus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, António Augusto Santos, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos frutificais com o pão do céu, fazei que a celebração deste mistério na vida presente seja para nós penhor de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos convidados a viver intensamente esta Quaresma, sobretudo a partir do nosso coração, da nossa conversão, como São Mateus, como os pastorinhos que tanto falavam de penitência e oração. Nós continuamos a convidar todos aqueles que estão conosco, os doentes, para não desanimarem neste tempo de pandemia e rezarem connosco o terço. Hoje vai rezar um grupo de Montreal connosco e sobretudo neste tempo de romarias nós agradecemos que rezem, estejam unidos através do YouTube, porque rezar é como que o sangue num corpo. Na igreja a oração tem a função do sangue no nosso corpo. Portanto, convidamos a todos a continuarem a rezar e a participar. Como sabeis, ao domingo temos 3 missas, às 9h30 em português, e o Sr. Padre Leo Berne, que vem celebrar a missa em inglês, vem um bocadinho para a missa para confissões, estará no confessionário, na Capela do Assunção de Cristo, e depois às 6 da tarde também temos a Eucaristia. E assim por toda a semana procuremos viver a nossa Quaresma, fazer algo, sacrifícios, sobretudo aderindo no coração com verdade. Com verdade. É isto que o Senhor nos diz hoje no Evangelho, ao não ter medo de ir à casa de São Mateus. A todos boa noite, bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.